Estou aqui hoje num cenário diferente aqui, e eu não podia deixar de aproveitar um lugar bonito aqui assim para poder gravar, poder ter esse momento aqui de troca com vocês. É, acho que aqui combina muito bem, né, com essas ideias, essa busca mais sublime que a gente tem nessas práticas do autoconhecimento, na espiritualidade. Mas, enfim, espero que seja tão inspirador para vocês quanto está sendo para mim, né, estar aqui. Mas hoje eu vim trazer um tema muito importante e eu acho que se conectou muito com o fato de estar aqui na natureza, num lugar onde não tem sinal. Estou gravando esse vídeo aqui, se alguém me mandar mensagem nem tem como eu ver, né? Isso é maravilhoso. E eu busco cada vez mais ter contato, estar próximo de locais assim, de pessoas assim, né? Então, esse tema que eu trouxe hoje é um tema que, se a gente não olha para ele com cuidado, a gente acaba se perdendo, né? Ainda mais no mundo moderno, que a gente... Meu filho tá ali em cima, ali, olhando para cá. Mas ainda mais no mundo moderno, onde a gente tem tanto estímulo, né? Com a internet, com as informações que chegam pra gente o tempo todo. O que acontece é que para as empresas que hoje em dia dominam o mundo digital, né? Então, vamos pensar, as empresas de comunicação, redes sociais, elas precisam da nossa atenção constantemente. Elas precisam que a gente mantenha a nossa atenção sempre presa na rede, porque tem um tema, eu trouxe um vídeo um tempo atrás aqui nas redes sociais, que obviamente ele não ia para frente, né? Falando como que as empresas fazem para lucrar e por que cuidar da nossa atenção era uma coisa muito importante, porque ela estava sendo roubada da gente o tempo todo. Tem um livro muito legal que fala sobre isso. Na real, vou deixar duas indicações para vocês aqui hoje. Eu sempre tento trazer indicações e dicas práticas, né? Então, as indicações eu vou deixar aqui logo no começo. Um deles é o documentário O Dilema das Redes. Se vocês não viram, dê uma olhada nesse documentário, é muito importante, tem na Netflix. E o outro é um livro chamado Foco Roubado, né? Esse livro ele é muito interessante porque ele mostra exatamente como que a gente literalmente está perdendo a capacidade de manter o foco nas coisas. Só que, como eu vou mostrar para vocês agora, as redes elas fazem isso propositalmente, a internet faz isso propositalmente, só que porque o nosso foco ali, né, a possibilidade de sustentar, de, vamos dizer, captar o nosso foco gera dinheiro para ele, gera retorno financeiro. Então, por exemplo, vou resumir aqui o que eu falei naquele vídeo que eu disse sobre o que eu disse que não foi bem nas redes sociais, né? Que eu falava que as redes sociais, elas ganham dinheiro, não, eles falam isso até naquele documentário Dilema das Redes que eu acabei de falar. Eles não ganham dinheiro você pagando eles, né? Então assim, não pago para ter um produto. Então, já que eu não pago para ter um produto, eu sou o produto, né? Então eu uso e eles me vendem de alguma maneira. Então eles vendem minhas informações, minha atenção, meu tempo para patrocinadores que pagam ali para eles, eles ganham dinheiro. E eles cobram um negócio que eles chamam de CPM, né? Custo por mil visualizações. Então, isso significa o quê? Que para eles ganharem a quantidade bilionária, trilionária de dinheiro que eles ganham, eles precisam de muita visualização. Se eles ganham uma quantidade, um custo por mil, então imagina quantas vezes 1000 pessoas precisam assistir uma coisa para eles ganharem uma quantia considerável, né? Então, assim, então quanto mais tempo eles sustentam uma pessoa numa rede social, para eles é mais dinheiro, porque eu estou vendo mais anúncio, estou rodando ali para baixo, mais anúncio, e para eles isso é dinheiro. Então, eles precisam dar prioridade para pessoas criadores de conteúdo, pessoas que consigam manter as pessoas na rede por mais tempo, que consigam sustentar, captar a atenção das pessoas nas redes por mais tempo. Então, assim, e isso é um ponto interessante porque a gente começa a entender por que hoje em dia o foco ele é uma coisa que basicamente sumiu, né? Eu tinha um professor meu que ele falava isso, ele falava, eu duvido que vocês conseguem parar e ler 10 páginas de um livro seguida sem você se perder. E aí vocês podem estar pensando assim, ah, tá, Gabriel, isso aí é um tema interessante, tá, mas o que tem a ver com espiritualidade, com yoga, com autoconhecimento? Tem tudo a ver, né? Porque se você for pegar no último vídeo aqui, né, eu tava falando sobre meditação mindfulness, trouxe 2 pesquisas e tudo mais, e eu falava exatamente sobre a importância do foco atencional, né, como que a ideia das meditações era exatamente conduzir o processo atencional para um ponto só, sustentar a nossa atenção. Então a meditação japa, mindfulness, meditação da compaixão, metta bhavana, qualquer meditação dessas mais conhecidas, elas têm a mesma intenção de conduzir o nosso foco atencional, sustentar a nossa atenção em um ponto só, e com isso a gente conseguir
focar naquilo a um ponto da gente entrar em dharana, né, uma concentração constante ali, uma concentração fluida, onde eu permaneço só naquilo ali por um tempo suficiente para que eu entre em um estado, né, isso segundo aqui o Yoga Sutra de Patanjali, um estado chamado Samadhi, né, então é um estado muito profundo, onde eu simplesmente deixo de perceber que existe eu e isso, que eu me concentro e existe uma coisa só. Né? Então esse estado é um estado, vamos dizer, fundamental para um buscador, para um praticante de yoga, de autoconhecimento. Ele pode ter outros nomes em outras tradições espirituais, mas enfim. Então, assim, você entende que tudo começa com a possibilidade de a gente conduzir o foco atencional. O próprio asana dentro do yoga, a própria postura de yoga, ela tem muito esse objetivo, né? Eu falo muito isso para os alunos, que começou a aula de yoga, não começou a aula de alongamento, começou a aula de meditação, de concentração profunda. Você no começo da aula, onde eu peço para os alunos respirarem, prestarem atenção, durante as posturas, é meditação. A mente que a gente tem é a mente do foco atencional, a mente que sustenta a atenção naquele momento. Né? E então, assim, Buda mesmo falava isso também quando ele falava de sati, né? Quando ele cunhou a ideia do sati, da atenção plena, que hoje em dia é o que a gente conhece como mindfulness, né? Que o John Kabat-Zinn tentou traduzir como mindfulness. Então, assim, todos os nossos ancestrais, né, todos os praticantes da espiritualidade, eles entenderam que construíram essas escolas, esses formatos, esses caminhos, eles entenderam que a atenção é o que eu costumo chamar de catalisador da consciência. Então, a atenção é o que vai me permitir pegar a minha mente está agitada, né, tá por ali em qualquer lugar, e eu conduzo isso que na verdade o ser, né, que sou eu de verdade, o que a gente chama de, enfim, eu supremo, sei lá, tem vários nomes aí que você pode chamar em vários lugares diferentes, e eu conduzo essa consciência, que é a manifestação do todo, para cá, no momento em que eu consigo usar a minha atenção. Então a atenção, ela tem essa capacidade, né? No momento em que a atenção está dispersa, eu estou pensando em nada, minha mente está por aí, não é que eu não esteja em contato com esse ser, porque eu sou ele, então não tem como não ter contato com ele, né? Isso é um conceito até interessante, assim, né? Que a gente imagina que a gente pode se desconectar da espiritualidade, só que não é bem assim. Na verdade, a gente está conectado com ela o tempo todo, a gente só não percebe. Por quê? Porque a atenção está dispersa. Então, no momento em que eu trago minha atenção para cá, eu estou aqui inteiramente, nesse momento, falando com vocês, sentindo aqui a minha fala, né? Percebendo o meu corpo, percebendo os detalhes em volta, ouvindo os sons e inteiramente presente aqui, sem ficar fazendo aqui os diálogos mentais, sem ficar perdido nesse processo mental, o que está acontecendo é que eu estou conduzindo a própria consciência, minha própria consciência para cá, para o momento presente, né? Então, assim, sem a gente aprender a conduzir esse processo, sustentar esse processo da atenção, a gente perde essa mesma capacidade que a gente tem de conduzir a consciência para cá. Então, assim, vamos dizer, um dos processos fundamentais para que a prática espiritual ela realmente se aprofunde, a gente consiga, enfim, entrar nesses estados mais profundos e ter experiências mais profundas e olhar a realidade como ela deveria ser olhada, a gente vai se afastando disso cada vez mais no momento em que a gente não tem mais capacidade de focar. Então imagina que a gente vai perder a capacidade de sentar, por exemplo, em meditação, e sentar e eu sustentar a minha atenção aqui no momento presente. No momento em que eu perdi essa capacidade de sustentar a minha atenção aqui no momento presente, acabou a possibilidade de eu trilhar esse processo que os nossos antepassados construíram, né, nas práticas. Então, a minha meditação ela vai ser sempre superficial, ela vai estar sempre na linha ali dos pensamentos, né? Ela sempre vai estar perdida ali entre o pensamento que vai e volta, a minha atenção vai, eu puxo ela de volta, e naturalmente, esse é um processo que acontece, né? A mente fica agitada e a gente tem que voltar para cá, mas ele, como eu falei aqui no título desse vídeo, né? O título dele é exatamente falando isso. Na verdade, o que está acontecendo é que isso, né, que é o processo fundamental, ele está sendo roubado de você. Então, algo que a gente deveria ter muito cuidado, né, algo que é muito sutil, que a gente deveria olhar para isso com bastante atenção, que é a nossa própria atenção, né, a gente não olha mais, e a gente não percebe mais essa importância hoje disso. E a gente entrega ela para essas empresas, né, e aqui não estou falando isso como teoria da conspiração, estou falando para vocês como algo factual. Vocês podem entrar nas empresas e ver que realmente nesse documentário eles deixam bem claro, né? Ali você vai ver no documentário o Dilema das Redes, ex-presidente da empresa, sei lá, gestor de growth, né, de crescimento da empresa,
falando ali, né, sobre como eles precisavam exatamente construir essa questão da captação da atenção da pessoa, para que ela não saia do aplicativo, para que dê mais dinheiro. E aí, como é que eles faziam isso? Só que eles várias pessoas começaram a perceber que, nossa, peraí, eu estou fazendo isso, mas isso aqui está ferindo as pessoas. Mas isso aqui está fazendo as pessoas ficarem viciadas. E aí, como é que a gente vai gerenciar isso aqui? E aí a empresa, obviamente, estava tendo muito dinheiro, não queria saber disso, e falou, se você não quer, mete o pé, né? E aí, o que a pessoa ia fazer? Alguns meteram o pé, como vocês vão ver lá no documentário, mas muitos deles não, né? Permaneceram lá e aceitaram, né? Muito dinheiro, fazer o quê? Então, assim, a gente cada vez mais vai perdendo essa capacidade. E eu usei esse exemplo de ler uma página, de ler uns livros, como algo simples, né? Porque é mais fácil da gente compreender. Tá sendo cada vez mais difícil de você talvez parar aqui em um local como esse, né? Natureza e tal, e você não fazer nada, né? Não fazer nada. Não ter que ganhar alguma coisa, ser melhor que alguma coisa, só prestar atenção, aproveitar, apreciar, né? Aqui não tem nada para ganhar, né? Não tem nada para perder aqui também. E a nossa atenção, ela tem dificuldade, a gente tem dificuldade de poder perceber a maravilha que existe aqui, né? Enfim, toda essa coisa maravilhosa que é a vida e que a gente tem muito mais facilidade de experimentar isso quando a gente está em contato com a natureza, a gente tem dificuldade porque a gente não tem mais nossa atenção aqui. Então, se minha atenção não está aqui comigo, como que eu vou conseguir, né, apreciar tudo isso? Se minha atenção não está aqui comigo, como que eu consigo trazer minha consciência para poder me focar em um processo, para poder me aprofundar naquele processo, para poder viver realmente e viver de verdade a vida, né? Então, esse termo é até meio redundante, viver a vida, né? Mas por quê? Porque imagina que a gente vê muito isso hoje, né? Esse dia eu estava vendo um vídeo de um cara que eu acompanho aqui no YouTube que ele tá falando isso. Ele começou a chorar no vídeo falando: cara, eu tenho percebido que eu tenho passado menos tempo com meus filhos, mas o tempo que eu passo é um tempo precioso, onde eu não tenho celular e eu fico com eles ali, eu brinco. Então isso é o quê? É a possibilidade dele, que ele ainda tem, de sustentar a atenção ali naquele momento. Agora, imagina que nesse ritmo que a gente vive, né? A gente vê isso muito pelas crianças, mas nesse ritmo que a gente vive, a possibilidade de sustentar a atenção nesses momentos, nos detalhes, né? Na nossa prática espiritual, na nosso desenvolvimento pessoal, leitura, enfim, assistir um filme com uma pessoa que a gente ama, não sei, olhar para a natureza, isso aí vai se perdendo, né? Vai se perdendo. E a gente perdendo essa possibilidade, a prática, a prática que deveria ser o centro da nossa busca aqui, que é a nossa prática de autoconhecimento, ela vai se tornando cada vez mais distante, né? No sentido de que como se eu perdesse ali o meu principal, a minha principal norte da minha trilha, né? Que é a possibilidade exatamente de eu ir voltando para cá, para o momento presente e permanecendo aqui. Então esse vídeo é um vídeo curtinho que eu resolvi fazer para cá, nesse ambiente bonito, e que era um alerta que eu trouxe para mim, né? Pra vocês terem noção, eu abri meu celular um tempo atrás, eu trabalho muito com celular, né? Agora eu tô aqui gravando, e aí eu edito vídeo, e aí eu respondo aluno, e, enfim. Então eu acabo usando muito celular, mas mesmo assim, outro dia eu abri meu celular, depois que eu vi uma pessoa falando exatamente sobre essa questão, né, das redes sociais, da atenção, que começou a me despertar esse alerta, e buscar esse livro, e estudar sobre esse tema. E aí eu abri meu celular e estava lá que eu tinha ficado 9 horas, né, usando o celular naquela semana por dia. E aquilo me deu um susto, porque eu falei, cara, eu não vi 9 horas passando. Né, eu não vi que eu passei 9 horas ali usando o celular. Então, comecei a pensar assim, cara, será que essas 9 horas eram... Aí eu quis dar, vamos dizer, justificativas para isso, né? Falar, não, mas é porque eu trabalho, né? Igual eu acabei de falar aqui, porque eu faço isso. Mas eu comecei a pensar, será que às 9 horas eu estava realmente trabalhando? Será que às 9 horas eu estava realmente fazendo algo de necessário no celular? E aí eu comecei a pensar, cara, e se eu trocar dessas 9, 1 hora dessa aí para poder ler um livro? Né, para poder eu meditar um pouquinho mais, para poder praticar, fazer uma atividade física mais, né, durante o dia, para eu poder ficar um pouco mais com meu filho, com a minha família, ou não fazer nada, né, ou, enfim, ficar tranquilo, relaxando um pouquinho antes de voltar a trabalhar, antes de voltar a fazer as coisas, por que não, né? E aí eu comecei a olhar para isso e isso começou a me chamar muita atenção, né? Isso começou a me deixar muito preocupado, porque se eu sou uma pessoa que cuido, que leva atenção para isso e tomo cuidado com isso, eu já tinha lá essas 9 horas por dia no celular, imagina quem não tem, né? Quem não percebe, quem não tem noção nenhuma. Então, assim,
se a gente não olha para esse ponto, da nossa atenção estar sendo roubada da gente, literalmente, a gente vai acabar sendo arrastado, né? Como eu sempre falo, a nossa mente ela precisa ser educada, né? A nossa mente ela precisa ser conduzida de forma consciente, assim como o corpo, assim como as sensações, as emoções. E se a gente não tem consciência nesse processo, vai ser sempre sofrimento, né? Vai ser sempre sendo arrastado de um lado para o outro, quero, não quero, felicidade, infelicidade. Então a consciência, né, ter consciência do que acontece no momento que acontece é fundamental para a gente, não só nossa busca espiritual, mas para ter uma vida com plenitude, com paz interior e enfim. Então, assim, esse vídeo ele foi uma mensagem, né? E espero que, se você viu até aqui, agradeço, né? E espero que tenha realmente tocado vocês, para vocês olharem um pouco mais para isso. De novo, a dica que eu deixo para vocês, o documentário Dilema das Redes, o livro do Foco Roubado, também é uma boa opção. E assim, começar a analisar isso, começar a perceber como que, às vezes, a gente está tão viciado que é muito comum a pessoa acordar e pegar o celular, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular para poder ver o que, se tem uma mensagem, uma notificação. A gente está tão viciado que a gente não consegue mais, às vezes a gente dorme mais tarde para ficar usando um pouco mais o celular, perde o nosso sono, o que, enfim, que é tão importante para nossa saúde. A gente está tão viciado que a gente deixa de ficar com as pessoas que a gente ama para poder usar um pouco mais o celular. Então a gente está perdendo não só a, não só a possibilidade de desenvolvimento pessoal, de cuidar mais da nossa carreira, da nossa vida, das pessoas que a gente ama, mas da nossa própria prática espiritual também. No momento em que a gente não consegue estar aqui a cada momento apreciando os detalhes que a vida tem pra gente. Obrigado, gente, por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que tenha sido um tema legal. É um tema que me interessa muito. Eu vou continuar estudando sobre isso, né? Tem muita coisa ainda para eu aprender, para eu entender. E se vocês gostaram, me avisa para eu trazer mais tema como esse nos próximos vídeos também. Um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.